Olá, bem-vindos a mais um podcast da Doutora Gi. Agora a gente já tá ficando profissional na coisa, sabe? Então o começo é muito mais leve, descontraído e você vai ver que é um momento super legal. Xi, antes de qualquer coisa, já te apresentei a audiência, que nós já estamos íntimos, agora eu vou apresentar a nossa convidada querida, que nós estamos ensaiando de trazê-la aqui já tem umas semanas, por conta de ajuste de agenda, né? E de tantos projetos legais que a gente vai falar aqui para o pessoal. Mas, hoje nossa convidada é a doutora Chimara, nutricionista oncológica e presidente e fundadora da ONG Maria de Fátima, que é uma ONG com um ideal super bacana, que eu vou deixar que ela apresente para vocês. Xi, seja bem-vinda, é um prazer e uma honra te ter aqui, principalmente nesse contexto de inauguração aí da ONG, que é um projeto tão bonito e tão especial para você que eu sei. Então, obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Espero e tenho certeza que vai ser um bate-papo super enriquecedor para quem assistir. Obrigada pelo convite, primeiro. Tô nervosa. Essa doutora Giovana só de estar aqui na frente, aqui, esse convite eu estava esperando muito também, né, por esse convite. Falar um pouquinho da ONG, né? A ONG, ela tem um propósito muito bacana. Algumas pessoas já sabem, inclusive, que ela leva o nome da minha tia, né? A minha tia, Maria de Fátima, faleceu de câncer há uns 15 anos, mais ou menos. E foi numa época que nutrição não era muito conhecida. Então, assim, eu mesma não era nutricionista. Estudava administração na época, né? E a minha tia não teve o suporte adequado. E faltou muito para ela. E eu tenho certeza que se ela tivesse tido um acompanhamento de uma nutricionista com especialização em oncologia, porque tem diferença, né? Hoje, depois de ter feito a especialização, eu enxergo de uma outra forma. Então, assim, a ONG leva o nome da tia em uma homenagem e eu pretendo atender e ajudar aí muitas pessoas, principalmente lá da nossa região, né, de Osasco. Eu também sou coordenadora da nutrição do Médicos do Mundo, de Osasco, que é uma ação de rua. Você também está no grupo, né? Nós completamos agora, nesse último domingo, a 7ª ação da nutrição. Ainda estamos ganhando espaço porque nutrição para a saúde pública é muito complicado, né? Nem todos entendem o propósito aí que a nutrição tem em frente, por exemplo, aos moradores em situação de rua, né? E atualmente faço mestrado em bioengenharia. Olha lá. E pós-graduação em nutrição com foco em gastroenterologia. Ah, que legal. Fico honrada. Então, como vocês podem ver, a Chimara é apaixonada pelos projetos que ela tem e realmente são apaixonantes. Mas fale um pouquinho assim sobre você. Você é nutricionista. Então, pelo que eu acabei de descobrir, é administradora de empresas antes, nutricionista, e a sua formação complementar na nutrição foi em? Oncologia. Oncologia. Sabe que quando eu conheci a Chimara numa palestra que a gente, de amigos em comuns, que você foi falar para a população da nossa cidade, que é Osasco, sobre a sua ONG e a nutrição oncológica. E eu fiquei encantada com a abordagem, porque todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que eu sou uma amante da nutrição, mas uma amante não estudada na coisa, né? Eu gosto de deixar bem claro, a Luísa, que é a nossa nutricionista da clínica do projeto de emagrecimento, já esteve aqui com a gente, nutrição é para nutricionista. Nutrição é uma ciência à parte, que o médico, muitas vezes, tem um pouquinho mais de conhecimento em relação à população geral, mas não domina completamente. E nessa sua palestra, eu lembro de você falando de vários princípios, bobeira. Até hoje eu faço um sal que você ensinou na sua palestra, e olha lá, a gente estava numa palestra para a população geral, e eu estava lá porque eu queria conhecê-la, e eu aprendi tanto. Até hoje eu faço um sal com ervas, porque tem a propriedade do sal junto com todas as propriedades anti-inflamatórias, tal, das ervas, e aí, lá em casa todo mundo come esse sal. O Luca ainda não come porque não come sal, mas o Dr. Marcos também come o sal verdinho da Chimara. Então, é muito interessante como a nutrição ensina para todo mundo e tá em todo o nosso espaço, em todo o nosso convívio. Então, eu sou uma apaixonada. Eu falo que a gente é a geração de cuidados da saúde que quem me precedeu prescrevia medicamento. Hoje eu sou a geração, ainda sou o começo dessa geração, porque ainda tenho muitos colegas que têm um pouco de resistência em relação a isso, mas eu me sinto até honrada em ser dessa geração, encabeçando nesse sentido. Eu sou a geração que você é o que você come, lógico. Você precisa de antibiótico, precisa de remédio. Remédio para emagrecer às vezes ajuda, o balão às vezes ajuda, mas a base, o alicerce, é a alimentação, é o que a gente come. E aí, a hora que a gente vê um tema tão importante como a oncologia,
que caramba, se a gente fala assim, bate pronto, assim, fala uma coisa moderna no tratamento médico, provavelmente vão falar cura do câncer, tratamentos oncológicos. E a gente vê a nutrição ganhando espaço numa especialidade na qual a gente sabe sim que no meio dos grandes centros é presente, ensinando a pessoa que o alimento que ela consome faz toda a diferença no tratamento, né, no aporte ali para o corpo. Que eu vou deixar depois você explicar separado, no tratamento e no evitar, na prevenção, na cura, caramba, é muito legal. E tá ali, ao alcance do seu conhecimento, né? Então, fala um pouco aí, explica, Xi, porque eu entendi muito quando eu fui na tua palestra, explica um pouquinho a nutrição baseada na oncologia mesmo, a oncologia e a nutrição, essa relação. Então, a gente consegue trabalhar muito com prevenção, né? Então, hoje, já de artigos científicos, inclusive, de várias publicações, primeiro a gente já sabe que o câncer vai ultrapassar aí os problemas cardiovasculares. Já foi publicado até numa revista internacional, agora, semana passada, eu estava lendo o artigo, o câncer vai aumentar até 3 vezes mais do que nós temos hoje, o número de casos, né? E isso é muito devido à alimentação, né? A gente sabe que hoje, com a correria, foi se deixando muito de lado o comfort food, aquela comidinha que a gente chega em casa, a gente mesmo faz, não tem conservante, então assim, ela vence muito rápido, né? Então você fez hoje, guardou na geladeira, no máximo amanhã, depois de amanhã, e hoje a gente vai muito pro fast food. E quando não é fast food, é aquelas coisas que a gente abre saquinho, né? Então, assim... Cheio de glutamato monossódio. Sim, dura muito, dura eterno, né? Eu falo até para os meus filhos, às vezes, quando eles querem comprar alguma coisa, eu falo, já vai a data de validade disso? É eterno. Então, assim, não é bom. Se é eterno é porque não é bom, né? Uhum. Tem muito conservante. E principalmente o câncer cólon retal, a gente sabe que tem total relação com a alimentação. E a gente pode evitar muito do surgimento do câncer cólon retal, principalmente baseado em alimentação. E é o comer simples. A gente estava até conversando aqui antes de começar aqui que a alimentação, até alguns chegam a falar, é caro, comer bem é caro. É claro que assim, se você for ver um contexto de que você vai comer só in natura, às vezes você vai comprar um cacho de banana na feira, ele é mais caro do que o pacote de bolacha. Uhum. E as pessoas não entendem isso, né? E aí a gente vai entrar também na saúde pública com relação a imposto, a taxação e tudo, né? Uhum. Mas assim, falando da alimentação, ela não é caro, né? Se a gente for no básico do dia a dia, a fruta, os legumes, o hortifruti em geral, né? O arroz e feijão. E não é nem complicado comer bem, né? Você sabe que esse lance do dinheiro, eu até tenho um projeto, as meninas do meu marketing estão aqui e são testemunha disso. Eu queria um dia, assim, faça a compra com a doutora Giovana. E eu e o meu cunhado, porque é o exemplo que eu tenho. Meu cunhado passou um tempo em casa, meu cunhado é tudo, santo de casa não faz milagre. Ele toma Coca-Cola, ele come queijo ultraprocessado e ele vive uma dieta. Ele passou um mês na minha casa porque ele veio fazer um tratamento de saúde. O meu mercado triplicou. Porque o que eu compro em casa? Basicamente é hortifruti, arroz, feijão, macarrão, beleza. E eu compro alguma carne. Mas eu não compro bolacha, eu não compro queijo, eu não compro refrigerante, suco de caixinha. Isso tudo é caro. E aí tudo bem, você falou muito bem falado da banana e do pacote de bolacha. Só que um cacho de banana, na minha casa, que a gente come muito, dura uns 3 dias. Um pacote de bolacha é numa sentada, né? Que as pessoas comem. Então, assim, tem que entender essa proporção também. Mas eu também acho que isso não é só saúde pública no financeiro, é educação. Então, eu queria até, um dia, a gente pode até marcar juntas, fazendo compra com a doutora Gi. E o meu cunhado num carrinho e eu no outro. E no final fala, olha, pra tua semana, quanto você gasta? Eu nunca fiz, eu tô falando de orelhuda aqui, mas eu tenho certeza que eu vou gastar menos. Porque é uma percepção errada. Né? E aí, para contextualizar um pouco isso que você falou do câncer, na pediatria, tudo que é com criança, que eu acho que é mais controlado por um terceiro, é mais fácil de aplicar. E eu aprendi isso depois que o Luca nasceu, porque, lógico, a gente vai se inteirar das coisas. E tem uma teoria dos 1000 dias. Você já ouviu falar da teoria dos 1000 dias? Do impacto? E eu sempre escutava das amigas que têm filho aí, que, eu sou do doce depois dos 2 anos. Falei, mas de onde veio essa conta mágica, né? Antes de ter filho. Eu fui ter filho, fui entender, faz parte dessa teoria dos 1000 dias. O que é, né, pro pessoal que tá entendendo de uma maneira fácil? É que
1000 dias da concepção da criança, ela tem como se fosse um HD livre. Então, ela tem a genética dela, mas a epigenética, que é o estímulo do meio ambiente, nesses 1000 dias são muito mais intensos. Então, no açúcar, se a criança tem uma predisposição para uma diabetes, se ela é exposta a grandes quantidades de açúcar nesse começo, intensifica essa coisa do pré-diabetes. Eu sigo a ferro e fogo, então 1000 dias dá mais ou menos 2 anos, porque é da concepção. O Luca hoje está com 2 anos e meio, né? Fez semana passada 2 anos e 6 meses. O Luca comeu carne vermelha uma vez, que a gente estava viajando, não tinha outra coisa, ele não aguentava mais comer ovo, e ele comeu carne vermelha uma vez. Por quê? Porque a gente em casa não come? Em casa eu como muito pouco, por gosto, não foi, poderia falar algo bonito, que é foi por hábitos mesmo, por gosto. Mas porque a carne vermelha é um dos fatores para o câncer coloretal. E eu tenho um antecedente familiar na minha família. Então, ele come o que eu ofereço. E eu não ofereci. E a gente vê na criança, com essa teoria dos 1000 dias, um monte de mãe que não dá açúcar até 2 anos. Agora, por que depois dos 2 anos dá? Por que você comeu açúcar? Né? Então, fala-se muito mais hoje da nutrição oncológica, mas pouca gente entende o porquê, né? E até falando um pouquinho da criança, né, é até engraçado, porque na minha família eu tenho também um priminho que a minha prima seguiu à risca a regra dos 1000 dias, né, ele entrou no método BLW, inclusive, tudo que eu não fiz, doutora Giovana, com os meus filhos, Mas porque não conhecia. Outra geração. Não conhecia, meu filho tem 16 anos, né, não é, a sopinha dele, coitadinho, ele não sabia o que tinha na sopa, porque eu batia tudo junto, então assim, era 3 legumes, mais carne, mais o feijão, ele nem sabia o que tinha. Hoje a gente sabe que tem o BLW, a criança come uma vez, um alimento por vez, para ela entender o sabor de cada um, né? E é engraçado porque as gerações mais anteriores, né? Por exemplo, as minhas tias, elas ficam, às vezes, com dó, porque vê o João comendo, por exemplo, um Danone que é integral, aquele Danone que não tem gosto, né? E ele come assim, ó, como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. E aí as tias ficam, né, coitadinho, porque... Mas é que ele não tem esse paladar, que deve ser igual ao teu filho. Exato. Ele não tem, ele não sabe, ele não conhece. E aí acho que tem 2 coisas, tia. A primeira eu também. Minha mãe até hoje fala assim, eu te dava danoninho, porque a propaganda era vale mais do que um bifinho. E hoje o negócio é por açúcar, né? Então, assim, a gente luta com as armas que a gente tem na época. Eu tenho certeza que uma mãe, com certeza, dá aquilo que ela acha que é melhor pro filho dela. Só que, poxa, a gente não tinha informação naquela época. Agora a gente tem. Então, agora vamos tentar fazer o melhor que a gente pode dentro da nossa realidade? Ai, mas doutora, você tá falando da sua realidade. Sim, a minha realidade é diferente. A minha casa já tinha uma educação alimentar muito sólida antes do Luca nascer. Então, o Luca só entrou ali. Porém, se a sua não tem... dele, inclusive. Mas então use do teu filho para evoluir. Entendeu? Você não quer o melhor pro teu filho? Muda agora, Por que teu filho você dá o bom, que eu tenho certeza que dá, e pra você come o ruim? Então use disso pra evoluir, né? E esse lance do ai, coitado, que eu escuto muito. Outro dia eu tava numa roda de mães, eu não aguentei mais, coitado. Aí eu, coitado do seu. Coitado do meu que tá comendo direito, coitado do seu que tá comendo ruim. Vai se informar. Então, assim, a gente vive a sociedade do julgamento. E ainda o que faz certo é punido. Mas olha, eu te digo, eu falo para os meus pacientes todos, quando eu pego uma família, eu pego uma mãe e tenho todo esse papo, a gente tem uma paciente em comum, que é a Fabiana. Ela fala que ela saiu do meu consultório reclamando, né? Mas quando a gente muda a história de uma mãe, a gente muda a história de uma família inteira, né? Porque a cultura alimentar é uma cultura da casa. Então, o conhecimento nunca é ruim de pegar. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha, mas vamos consumir desse conhecimento, né? Mas você sabe que até pegando o gancho da informação, ela tem... É óbvio que, assim, eu considero ela muito mais positiva, mas é muito engraçado atender principalmente os pacientes oncológicos, né? Porque hoje em dia a informação é fácil. É o Dr. Google, né? Então, assim, tudo eles vêm no Dr. Google. E eles chegam no consultório com chás milagrosos, assim, olha, a minha vizinha falou que se eu tomar esse chá aqui, ele vai curar o meu câncer, ele vai antecipar meu tratamento. E aí você vai olhar, às vezes, são coisas que competem com a quimioterapia. E aí acaba atrapalhando, né? E a gente até explica, até vitamina, a vitamina acaba sendo aí antioxidante, né? Então, tudo que é antioxidante, dependendo do tratamento que você está fazendo, ela vai atrapalhar. E aí, a hora que a gente vai explicar, eles ficam olhando com uma cara assim do tipo, nossa, mas é vitamina, né? E o farmacêutico teve um trabalho, o radiologista ali, ele teve um trabalho para preparar aquela químio, aquela rádio, né, para a pessoa. Principalmente a químio, né, que é sistêmica, vai ficar um determinado tempo, ele foi calculado, né? Então, assim, a químio vai entrar no teu organismo, ela vai ficar um determinado tempo, não é para ela sair antes.
Se você começa a tomar vitamina antioxidante que vai acelerar a saída desse medicamento, não é legal, não é interessante, né? Então, assim, tem o lado negativo. Então, eu sempre falo para meus pacientes, eu estou disponível no WhatsApp. Se alguém falar de algum chazinho, me manda no WhatsApp primeiro. E na dúvida, vai na camomila, vai no hortelã, que assim, é o básico, né? Porque hoje a gente sabe que tem muito chá que é natural, que tem aquele negócio, mal não vai fazer. Não faz mal, mas faz. Para quem está em tratamento oncológico, faz. É isso, é o conhecimento, né? E é o potencial do alimento para os dois lados, né? E olha como é, assim, eu tive uma experiência de câncer recente na família, né? E assim, se você tem a chance de ser 100% ou 99,9%, o que você escolhe? Pô, é tua vida. Eu escolho 101%. Então, por que você vai fazer uso de uma coisa que vai diminuir, que seja 0,1%? Vai diminuir. Então, assim, o que a gente come faz diferença, né? E é muito legal isso que você falou, que até agora, pra mim, me deu nossa, é verdade, né? Porque não é o meu pensamento. E é o teu. Então, fale um pouquinho aí, até em quesito de educação mesmo, de quem tá assistindo a gente, sobre essa coisa da alimentação. Vamos começar pelo pré-câncer, né? O que você sugere aí, um bate-bola de alimentos que você evita muito para quem tem certas predisposições genéticas para certos cânceres? A primeira, eu acho que é a carne vermelha, né? Eu sempre falo para todos os pacientes, mesmo que me procuram para emagrecimento, quem gosta muito da carne vermelha é no máximo 3 vezes na semana, né? No máximo. Fibras, incluir fibras na alimentação. Então, assim, todo dia você tem que comer uma porção de frutas. Não precisa ser, eu até brinco com o pessoal, não precisa ser aquilo que está falando, 6 porções. Começa no básico, começa a comer, não come nenhuma, começa comendo uma fruta por dia, tenta aumentar para 2, né? Mas tem que ter a fruta, tem que ter um hortifruti de forma geral, né? Diminuir sal. Na alimentação, acho que por isso que até a gente fala muito do sal de ervas, né? Porque a pessoa tem a percepção que está salgando igual e não tá, porque tem um monte de ervas ali misturadas, né? Com sal. A água, a hidratação é essencial, né? A gente sabe que hoje até eu vi esses dias alguém veio aqui falando, né, que alguma coisa do fígado, alguma piadinha, né, que quem não toma água, né, acho que foi a Aline até, inclusive, que falou, isso, né, é o básico, né, comer as fibras todos os dias, aumentar a ingestão de fibras, a carne vermelha diminuir, dar preferência para o frango, para o ovo, né. Tá. Exato, para o peixe, né, que é rico em tantas coisas boas. E aí, tudo bem, então fiz a minha parte, estou aí fazendo, né, faço a minha. Shimara, por uma genética, um acaso, estou com câncer, estou em tratamento quimioterápico. O que você me sugere a nível de nutrição? Então, a minha principal, o que eu mais faço, o que eu mais consigo auxiliar lá no consultório os pacientes oncológicos é manejo de sintoma. Então, dependendo do tipo de tratamento que ele está fazendo, é muito sintomático, né? Então, assim, a pessoa que está em tratamento oncológico, primeiro é acompanhar muito a questão da massa magra, né? Porque isso aumenta a toxicidade do tratamento. Então, eu sempre procuro fazer as consultas presenciais. A massa magra é musculatura, né? Musculatura. Então, assim, não perder muito e, ao mesmo tempo, não ganhar peso, não ganhar gordura. Então, a gente faz um acompanhamento bem de perto, mas assim, de uma forma geral, a maioria dos meus pacientes acabam entrando em suplementação, porque assim, é muito difícil atingir meta proteica. E quando o paciente oncológico está em tratamento, ele fica inapetente, né? Então, ele tem a xerostomia, tem boca seca, sabe? Então, assim, é muito, muito mais difícil para ele a alimentação. Então, normalmente, a gente entra com uma suplementação proteica. Whey protein no câncer, o que você acha? Eu não gosto muito do whey protein. Para os meus pacientes, eu uso os suplementos mesmo, porque ele não vem só a proteína, né? Então, ele acaba vindo vitamina, ômega 3, tem alguns suplementos que tem ômega 3, arginina, tem alguns suplementos que tem arginina, que a gente sabe que colabora muito ali. Hoje em dia, eu faço protocolo pré-cirúrgico e pós-cirúrgico com os meus pacientes, auxilia muito, né, na recuperação, na cicatrização. Então, assim, o whey, propriamente dito, só o whey, eu acho que é mais para quem visa... Quem tá em emagrecimento, hipertrofia. O que eu sempre vejo do whey, que eu defendo muito, e que aí eu ia fazer um contraponto a você, é que o whey é uma proteína pura. Esses suplementos compostos de mercado, e aí a gente não tem marca nenhuma, mas o mais famoso é tipo o Bombril, não dá pra gente não falar, é o Ensure, né? Ele é muito rico
em muitos aditivos Aditivo. e muitas gorduras que a gente não queria ali, né? Pra ele chegar naquela taxa calórica ali do que ele precisa. Então, a hora que a gente individualiza um tratamento de um paciente, vou trazer o exemplo do meu avô, eu nem contei aí pro pessoal, mas meu avô tratou agora um câncer de bexiga. E eu sempre trago o exemplo do meu avô como um cara de 83 anos, que corre, que é ativo. Meu avô se alimenta super bem, só que o aporte proteico dele é muito baixo. Então, eu tô brincando, eu tô falando porque a gente fez reposição de whey protein puro em pequenas doses ao longo do dia para aumentar o aporte calórico, justamente para ele não perder massa muscular, que a gente sabe que massa muscular, além de tudo, está relacionado a processo de defesa do organismo, a formação de células de defesa, tudo é proteico, né? Então, essa é a minha crítica ao Ensure, por isso que eu trouxe aqui, estou fazendo contraponto. Mas, eu também entendo que numa população leiga geral, ela não consegue buscar os complementos, então os carboidratos, as gorduras numa alimentação geral. Vou dar um exemplo aqui, sem fazer conta nenhuma, um exemplo de médico para nutricionista. Mas eu consigo dizer para o meu avô, olha, você vai comer de manhã um pedaço de pão, não sei quanto de abacate, 2 bananas, pode colocar um olhinho, um MCT e vai tomar uma dose de whey protein. Ele faz isso, porque ele já tem uma bagagem nutricional. Agora, você chegar para um paciente que nunca fez nada disso e falar, você vai fazer, ele fala, olha, não tenho energia nem para nada, vou fazer para isso. E aí, essas fórmulas, tipo o Ensure, elas vêm prontas com essa facilidade. E eu super concordo. Mas eu tenho uma missão quase que de vida, que é desmistificar o uso do whey protein. Porque as pessoas acham que o whey protein é para ganho de massa muscular. O whey protein é aporte de proteína pura. É um bife de frango. Luca, meu filho de 2 anos e meio, toma whey protein. Compra whey protein que não tem nada, é só proteína pura. O gosto é horroroso. Marcos, quando eu dou, ele fica me olhando assim, do tipo, eu não acredito que você tá fazendo isso. Porque o paladar do Marcos gosta do docinho do de chocolate, mas o do Luca não. Então eu faço reposição de proteína pro Luca com whey protein. E eu gosto de desmistificar, porque as pessoas acham que o whey protein é aquela coisa pro cara... Só pra academia. Só pra academia. E não, é uma proteína super pura. Por isso que eu te perguntei. Mas lógico, Ensure, os seus concorrentes, que eu nem sei se tem concorrente do Ensure. Tem um monte. Tem um monte, eu só conheço, eu sou da velha guarda, eu só conheço o Tem um Ensure. monte. Ele tem o seu papel super importante, porque ele é o alimento ali com tudo que você precisa junto, né? Mas eu acho que a chave aí do que você falou é exatamente o comer bem. Eu tenho uma paciente que come super bem. E aí, ela não tava batendo a meta proteica dela. E a minha paciente mais regradinha, ela ganha massa muscular em plena quimioterapia. Olha lá. Carequinha, tem muita fadiga. E tem isso também, né? Se você não tá atingindo a sua meta proteica, você tem muito mais fadiga do que quem atinge a meta proteica, né? Isso a gente já sabe também. E essa minha paciente, ela não estava atingindo, estava difícil. E aí eu falei pra ela, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente entra num whey, porque no caso dela não tinha necessidade de ser um dos concorrentes. Na verdade, eu trabalho muito com o concorrente do Ensure também, porque o Ensure é custo-benefício. E a maior parte dos meus pacientes é do SUS. Então, eu acabo tendo uma linha mais acessível também para indicar. E aí eu falei pra ela, você tem 2 alternativas. Ou a gente entra com whey, ou você vai comer 3 ovos cozidos à tarde. Ela foi pros 3 ovos cozidos. E olha ela adora. Como é fácil. Ela adora. Porque ela tá em casa, ela saiu do trabalho. Então, cada hora ela faz uma receitinha diferente. Ela rala ovo, ela põe cream cheese e faz a pastinha e põe no pão. Até entrete, né? Porque às vezes a pessoa tá tão com a cabeça focada naquilo, né? E aí nem precisou do whey protein. A gente acrescentou aí os 3 ovos cozidos na tarde. E ela bateu a meta. Com certeza. E aí, quando eu comecei a dar whey pro Luca, até minha mãe falava, meu Deus, vai fazer lesão renal. Porque tem essa cultura, né? Não, uma dose do whey é um bife, são 3 ovos, é coisa que a gente come corriqueira. Então, assim, é uma alternativa, mas é isso. A gente tem que trazer para a tua realidade, né? A gente muito fala sobre dieta no emagrecimento. E quando os pacientes vêm, eles falam assim, ai, mas eu não consigo comer frango no meio da manhã. Cara, nem eu. E eu sou super regrada, mas eu consigo um whey. Então pronto, eu bati minha meta proteica daquela refeição. O que a gente precisa fazer, tanto no paciente oncológico, como na gente no dia a dia, é que a dieta se encaixe na nossa rotina da melhor maneira possível. E saber que ela nos ajuda sim, ajuda sim. Legal. E aí, você falou bastante dessa coisa do tratamento, da ajuda no câncer. Então, a gente falou da meta proteica, a gente falou do aporte calórico, nessa coisa junto até da imunidade, da melhora dos sintomas da quimioterapia. E aí, eu queria que você falasse, agora é impossível a gente não linkar quanto à ONG, né? Qual é a tua ideia da ONG nesse cenário de ajudar pacientes que são mais necessitados e essa doença não escolhe classe social, não escolhe nada, né? A ONG, assim, é um desafio, né? Até a semana passada, eu fiz uma entrevista com uma
que a gente faz uma entrevista, a gente procura sempre fazer por vídeo, que é para entender ali melhor a situação, Os né? pacientes. Com os pacientes. Na verdade, a gente chama de assistidos, né? Aham. Da ONG. E ela veio indicada por uma nutricionista do AC Camargo, que me mandou uma mensagem falando, ela está em insegurança alimentar, ela não tem o que comer. E aí eu liguei para ela não tem celular, é o filho que tem, moram só os dois. E assim, são realidades totalmente distintas, né? Eles vivem com o salário do pai dele, que faleceu, de R$ 700. Então assim, ela falou que quando ela ganhava a doação de cesta básica do irmão, que agora estava desempregado, ajudava muito a cesta básica, porque ela tinha o básico ali, né? O arroz, o feijão. E como ele ficou desempregado, ele não consegue mais levar essa cesta básica, ela tem que passar um mês com R$ 700. Então, assim, é surreal você ver, assim, porque é uma realidade que os meus filhos, às vezes quando eu vou contar para os meus filhos, o meu filho falou para mim, mas como assim R$ 700? Porque R$ 700, o que faz com R$ 700? Não, e esses pacientes são pacientes que ficam muito fora de casa, né? Ela tem a locomoção para o hospital emprego. todos os dias. Então, esses R$ 700 não é nem só para ela comer ou para ela pagar as coisas de casa. Ela tem que usar esses R$ 700 muitas vezes para se locomover, né? Então, assim, é super importante, assim, esse trabalho que vocês fazem. E aí, como que você consegue ajudar essa paciente? Então, nesse caso, a gente fez a doação de cesta básica. Nós já temos lá na ONG a nutricionista e tem a psicóloga. Ela não precisou, porque ela faz acompanhamento na C Camargo. Então, psicóloga e nutricionista ela já tinha. Então, a gente entra com a cesta básica. A minha ideia é fazer uma parceria também com um banco de alimentos aqui de Osasco. Até se forem assistir o podcast da doutora Giovana, fica a dica aí, né? Fica a dica. Eles fazem uma cesta verde, né? Então, eles acabam doando o que faz falta, porque às vezes, como nutricionista, eu tento ajudar. Por exemplo, teve uma vez que uma assistida estava há 7 dias sem ir ao banheiro, constipadíssima. E aí, eu tenho várias receitinhas para constipação. Só que como é que eu vou passar para ela fazer ameixa, mamão? Ela não tem acesso a isso, né? Então, uma cesta verde seria muito bem-vindo, né? Foge um pouquinho até da doação que todo mundo faz, que é a cesta básica. Então, assim, é um propósito que eu quero colocar na ONG, de ter essa cesta verde na Muito ONG. legal. Que eu acho que vai facilitar muito o acesso e até... Pegando o gancho da Cesta Verde, eu quero fazer vários workshops na ONG para passar a educação alimentar. Porque eu acho que faz muita diferença a educação alimentar para esse público. E a ONG para os pacientes no tratamento da doença, seja ela qual for, da doença oncológica, seja ela qual for. E pacientes que precisam de auxílio, por exemplo, em conseguir nutrição interal, esse tipo de coisa. Nutrição interal, para quem não sabe, é quando tem que comer aquele líquido, né? Que é por uso de sonda. Então, porque a gente vê que é uma dificuldade dos pacientes, né? Do SUS, principalmente. Inclusive, quando eu fiz a pós-graduação no Einstein, o Einstein tem um braço público, né? Que é o Vila Santa Catarina. E foi bem interessante quando fizemos o estágio lá no Vila Santa Catarina, porque a nutricionista de lá contou que quando eles saem de alta lá do Vila Santa Catarina com a sonda, a maioria coloca água com farinha. Porque o SUS demora até 60 dias para liberar essa alimentação integral. Eu não sei como que é em Osasco, em São Paulo tem essa demora. E aí a nossa ideia é vir com essa alimentação também. Enquanto ele não tem o apoio ali, quando ele consegue receber pelo SUS, a ONG faz a doação da alimentação integral. Olha aí, aos colegas médicos, porque a gente tem um público médico significativo. É legal porque eles conhecem essa possibilidade. Eu mesma já tive que pedir auxílio de estar fazendo exame num paciente, que eu tive que passar uma sonda nasointeral, e ele era uma consulta ambulatorial, era um paciente meu que veio particular da clínica, mas ele pagou aquele exame e não conseguia pagar a dieta, e a gente acabou tendo um pouco de dificuldade em conseguir ajudar. No fim, nós conseguimos, nós da clínica acabamos dando as primeiras dietas, até ele conseguir alguém, mas é uma coisa, porque a pessoa precisa se alimentar o que ela mais precisa se alimentar, né? Porque provavelmente o tratamento do câncer dela ou vai ser cirúrgico, e aí ela precisa ter células para cicatrizar aquele pós-operatório, para não abrir o ponto, né? Que é o que a gente chama de fístula. E ela precisa também, caso ela não vá operar, que ela vá seguir por um tratamento quimioterápico, ter toda uma resistência física, portanto, de química que entra no nosso corpo, né? Tá bom. Oxi, eu costumo fazer aqui, quando o papo é assim, gostoso, fiz com a Luísa, que é a nossa nutricionista da clínica, queria fazer com você, um bate-bola. Então, assim, eu te faço uma pergunta, e aí, isso não é nada combinado, né? Surpresa! Eu te faço uma pergunta, e você responde com um alimento, tá? Então, a minha ideia é assim, ó. Quero evitar o câncer. O que eu não devo comer? Carne vermelha. Vou operar do câncer, vou passar por uma cirurgia. O que você me sugere comer?
Verde escuro. Alimentos verdes escuros. Perfeito. Estou em tratamento de quimioterapia. Estou fazendo uso da quimioterapia. Esquecendo os sintomas, porque eu entendo que tem alimentos que são para os sintomas. Mas, para minha resposta ao tratamento, o que você me diria para não comer? Nossa, isso é difícil. Para não comer durante a quimioterapia. Não fazer uso, porque eu vim na minha cabeça aqui uma coisa que eu achei que... Não fazer uso. Nossa, tem tanta coisa. Alimentos assim. antioxidantes, poderia? Porque eu fiquei com isso na minha cabeça, porque eu sou a rainha do antioxidante. Alimentos não tem problema. Alimentos não tem você problema. É que são pode mais tomar. concentrados. Por exemplo, chás antioxidantes. Vitaminas. E a cápsula mesmo, A sabe? cápsula. A cápsula. Esse é o problema. Agora, por exemplo, você comer frutas vermelhas. Vamos fazer uma geleia de frutas vermelhas. Aí não tem problema. Entendi. É a alta concentração de É antioxidantes. a autossuplementação, né? De vamos dizer antioxidantes. assim. Mas eu vou fazer um meio termo, tá? Vou fazer um meio termo como a médica do negócio aqui. Não acho que é incomum colegas médicos fazerem suplementação de Não é. coisas antioxidantes achando que estão ajudando. Não acho que é muito comum, inclusive. Porque eu faço meu meio termo, nunca tinha pensado por esse lado. E aí até penso que a porcentagem que reduz não é tanta, mas... Caramba, qualquer 0,1 tá valendo, né? Por exemplo, vitamina D. Vitamina D é muito antioxidante, mas ela é um caso à parte. Por exemplo, se a paciente tá com vitamina D abaixo de 40, a gente suplementa. Aí é normal. Aham. Mas tudo que eu faço no meu consultório, eu mando cartinha para oncologista, de tudo Aham. que eu tô fazendo. Legal. Porque eu acho que, assim, é um trabalho multidisciplinar, né? Então, Com assim, certeza. não tem como eu tomar atitude sozinha, sendo que ela tem muito mais contato com o oncologista dela, né? Então, tudo eu coloco lá uma cartinha. Olha, eu vou suplementar a vitamina D e tal. Mas é muito comum a suplementação por médicos, né? Por isso que, assim, puxando a sardinha até agora, né, para nutrição oncológica, eu acho que tinha que ser alguma coisa, assim, que a gente tornasse padrão, sabe? Porque hoje em dia não é. Eu recebi um paciente que faleceu, inclusive, que veio depois de 7 meses já na químio. Ele chegou no meu consultório de cadeira de rodas. Para a gente colocar ele na bioimpedância, precisou o filho dele de um lado e o do outro, ele super fraquinho. E só depois de 7 meses que a enfermeira do ambulatório falou para ele, procura uma nutricionista, porque ele não comia. Então, eu acho que tinha que ser uma coisa meio que padrão no tratamento, sabe? Eu acredito. Recebeu o diagnóstico, procura uma nutricionista oncológica, assim como você procura um oncologista. Eu sou uma defensora do tratamento multidisciplinar. Eu aprendi ao longo da vida porque a gente vai aprendendo, né? E o médico tem que aprender muito isso, porque a formação médica da minha geração, pelo menos, era uma coisa assim, muito o médico faz, né? E não é verdade. A gente tem que ter tempo, cabeça, HD, tempo, disposição de ser médico, fazer aquilo que outra pessoa não faz. Para outros pontos que que existem outras especialidades muito mais capacitadas para fazer, por exemplo, dieta, é nutricionista, que é meu paciente sabe. Meus pacientes me ligam, ai doutora, passei balão e tô super enjoado. É o que você está comendo. Já ligou para a Luísa? Porque eu não sei calcular macro e micro, eu não sei todas as classes de todos os alimentos, tudo que compõe aquilo, eu não sei. Eu tenho que ocupar o meu HD com aquilo que só eu posso fazer. Senão, eu tenho uma nutricionista maravilhosa na minha equipe para isso. Assim como, doutor, eu tenho compulsão alimentar. Eu tenho uma psicóloga que trabalha só com isso, ela estuda só isso na minha equipe. Então, a gente tem que aprender a cada um se focar. E aí, os outros meios econômicos já tem muito isso. Na saúde que tem essa bobeira, né? Mas que eu também acho que a gente está evoluindo. A gente tem que aprender a se focar naquilo que é nosso objetivo. Minha mãe recentemente foi na endócrino com gastrite. E aí ela começou a falar para minha mãe que ela precisava mudar a alimentação, o padrão alimentar. E aí minha mãe falou: minha filha é nutricionista. Mas não precisa de nutricionista. Puxou a tal da dietinha da gaveta, sabe? E aí minha mãe chegou em casa com um monte de alimento que ela não podia comer. E assim, eram muitos. E eu falei para ela, não tem necessidade de tirar tudo isso. E é isso, sabe? É um interferindo na área que é do outro. Então, cada um fazendo... É exatamente o que você falou, né? Cada um ocupa o seu HD com o que tem ali, né? Do teu padrão ali, né? Do que você aprendeu, do que você estudou, né? Por exemplo, eu não atendo atleta. Tem uma paciente que o marido faz triatlon.
E aí veio me perguntar. Falei, não, você tem que ir numa nutricionista esportiva. Com certeza. Ele vai precisar de suplementação, ele vai precisar de um bom cálculo de pré e pós-treino. Diferente de alguém, assim, que já passa comigo e fala, quero começar a fazer academia. Ah, ok, a gente vai calcular um pré-treino. Mas também não é um atleta, né? Não é um atleta. É outro patamar. É. Xi, o papo foi uma delícia. Eu só tenho a agradecer. Cada vez que eu sento com você e converso, eu aprendo alguma coisa. Então, eu agradeço o seu tempo. Acho que a visão geral que a gente tem que deixar da nossa conversa, que eu acho que é o principal, é que a gente é exatamente o que a gente come em todos os momentos da nossa vida. Sim. Seja num momento de construção de saúde, mas também seja num momento de recuperação da saúde. Então, a gente tem sim que se preocupar. Somos juntas uma geração disruptiva nesse sentido de trabalhar a alimentação como parte da nossa vida como um todo. A nossa saúde está diretamente ligada à alimentação. E que uma equipe multidisciplinar faz toda a diferença em todo o tratamento que seja. Então, mais uma vez, obrigada da sua presença, obrigada do seu conhecimento, do seu tempo. Vou ver se a gente consegue deixar no link, o link da ONG, para os colegas que assistirem, conhecerem melhor. Se não, com certeza no seu Instagram, se abrirem, vão encontrar a ONG. Ou no Google, se colocarem ONG Maria de Fátima, também vão encontrar. Porque é um artefato muito legal para a gente utilizar e para a gente vangloriar, porque a gente precisa de medidas como essa no mundo. Né? Então, muito obrigada, Xi. Obrigada a você pelo convite, agradeço mais uma vez, foi fantástico. A hora que a gente começa a gostar, acaba, né? É pra voltar. Eu ia falar isso agora, tem que voltar outras vezes. Vai ser um prazer. Assuntos. Obrigada, Xi. Imagina. Tchau, tchau.